Todos nós já ouvimos falar em algum momento da nossa caminhada que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Mas muitas vezes não damos espaço para que Ele nos leve a sonhar. Sonhos são uma linguagem de Deus. Logo, se você não sonha, você não está alinhado ao coração do Pai. Eu já conversei com muitas pessoas e todas elas, algumas falam assim, mas isso é um sonho muito impossível. Eu nem estou tentando alcançar esse sonho porque é muito difícil. E muitas vezes essas pessoas são pessoas que foram frustradas por pessoas que não sonham. Deus, Ele fala com nós através do sonho, Ele nos entrega um sonho. Então, se Deus lhe entregou um sonho essa noite e você deixou de sonhar Ele quer fazer você voltar a sonhar. Todos nós, em algum momento da vida, já escutamos, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Tem até uma canção que fala isso, que eu tenho certeza que em meio a um deserto você já ouviu essa canção. Eu não vou cantar, porque eu não nasci com esse dom de cantar. E para não assustar ninguém, eu não vou cantar essa música aqui, mas certamente você já conheceu ela. Deus, Ele coloca sonhos no nosso coração. E, de fato, os sonhos dele são maiores que os nossos. Eu, por exemplo, não imaginava estar aqui um dia. Eu nem sonhava isso e nunca tinha vindo ao meu coração. Mas é um sonho de Deus para a minha vida. E assim como Ele tem um sonho de Deus, assim como Deus tem um sonho para a minha vida, Ele também tem um sonho para a sua. E eu tenho certeza que o sonho de Deus para a minha vida não está completo, mas que eu estou no processo, que eu estou no caminho. Amém? Muitas vezes, por diversas circunstâncias, deixamos de lado aquilo que Deus colocou em nossos corações. Deixamos de sonhar e vivemos conformados com o que vier. Mas Deus não tem para nós uma vida de conformismo, e sim uma vida de êxito. E por isso, devemos sonhar os planos dele para nós. Deus, Ele tem para nós uma vida diferente. Ele tem para os seus filhos algo separado, algo diferente. Então, a partir do momento em que você entrega o seu coração a Jesus, não mais você vive conforme o que o mundo acha, mas conforme o que o Espírito Santo vai te entregar. O mundo, ele é especialista em frustrações. Por quê? Eu não sei se você já chegou em uma roda e compartilhou algo que você queria muito e alguém se levantou e disse, mas isso é muito difícil. Isso não é para você. Eu não vejo você desse jeito. Eu não acho que Deus vai fazer dessa forma. Nem fala de Deus, né? Usa palavras pejorativas. E você sai daquela roda desanimado. Eu queria dar o testemunho de Letícia. Ela não está aqui hoje. Mas recentemente ela descobriu que está grávida. E a gente tem falado muito sobre esse testemunho aqui na casa. Porque Letícia, ela recebeu essa visitação no mundo para frustrar os sonhos dela. Letícia casou em janeiro, mas antes dela casar, se você está nos visitando pela primeira vez, eu sou casada e mais metade da juventude aqui é casada. Todo mundo casou meio novo por aqui, porque Deus faz um fluir extraordinário de famílias aqui nessa igreja. E aí, a gente conversando nesse processo ano passado, tinham muitas noivas, então a gente estava sempre trocando experiências, sentando e conversando acerca. E Letícia chegou para mim um dia e falou assim, Alicia, eu estou bem preocupada. Eu acho que eu não vou fazer festa. E glória a Deus, porque nós somos uma juventude próspera, porque todas que casaram aqui, casaram com festa. Deus, Ele abençoou todas aqui. E aí eu falei, Letícia, por que ela? Alice, eu acho que não vai dar certo. Eu não sei, financeiramente está pesado, tem que pensar nas coisas da casa. Está tudo tão complicado que eu não sei se vale a pena para mim fazer uma festa. Falei assim, Letícia, é o seu sonho? Ela, E eu falei, então não desista. Dê o seu passo de fé que Deus bota o chão. Resumo da história, a Letícia casou, foi uma festa linda, maravilhosa. Ela estava deslumbrante, foi uma festa incrível. O primeiro milagre de Deus na vida de Letícia. Ou seja, aquele sentimento que estava dentro dela de que aquele sonho não ia dar certo, Deus já frustrou ela ali e disse, ei, vai dar certo sim, porque eu estou contigo. Depois, passam-se meses, Letícia vai fazer exames. Isso a gente tinha conversado antes, quando a gente casa, qual é a próxima conversa na roda das casadas? É filho. Aí todo mundo sai correndo, né? E aí a gente conversando, eu estava conversando com a Letícia um dia, eu falei, amiga, você planeja ter filhos? Ela, eu planejo, eu quero muito ser mãe. Eu planejo daqui a um tempo, eu e Geisa, a gente planeja assim. Eu, legal. E tá certo. Letícia vai fazer alguns exames. E o médico disse para ela, olha, a probabilidade de você ter filho é muito baixa. Muito baixa. Porque
tá tudo difícil aí, e ele até falou que ela possivelmente teria um câncer na tireoide, e falou um monte de coisa. Eu sei que Letícia saiu dali desolada. E veio falar para o nosso apóstolo. Falou, não receba, não vai ser nada. E o médico disse, não tem chance de você engravidar natural. E aí a gente conversa, ela disse, eu já entreguei a Deus, porque não tem chance, mas... E ela ficou triste, porque o mundo frustrou Letícia. Aquela palavra veio, era um sonho dela. Mas alguém veio e disse, isso não vai acontecer. E aí Letícia, no primeiro momento ela desanimou e ela ficou, meu Deus, eu não vou ser mãe. Mas o apóstolo disse, Letícia, não se apegue a essa palavra. Letícia não se apegou, ficou calma, foi fazer os exames, não era nada demais. Mas ela ainda não tinha possibilidade de ter filhos. Daqui a um tempo, Letícia começa a enjoar. A apóstola vira para ela, Letícia, faça o exame, você está grávida. E, de fato, Letícia está grávida. Ou seja, todas as coisas que o mundo falou para Letícia, você não vai conseguir, você não consegue, tentou roubar dela aquele sonho, não aconteceu. Porque para Deus já estava escrito. Então, todos os sonhos de Deus para a vida de Letícia têm se cumprido. Por isso que é importante a gente ouvir a Deus. Por isso que é importante a gente dar valor a Deus e, mais do que nunca, se agarrar a Ele. Porque se a gente se agarra ao mundo, o mundo nos frustra, o mundo nos para. E não é isso que Deus tem para nós. Ele tem algo extraordinário. Amém? Queria que vocês abrissem comigo Gênesis 37. Gênesis 37 fala a história de José. É uma história muito, muito, muito conhecida. E hoje à tarde, quando eu estava fazendo essa palavra, eu passei a semana orando acerca. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque sonhos é um tema bem vasto, né? Principalmente quando a gente está com Deus. E aí, Deus me trouxe à memória a história de José. Então, Gênesis 37, eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escutem, eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim, eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esses sonhos ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e disse, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Em algumas linguagens diz que o seu pai guardou aquela palavra. Vocês acham que no momento em que José compartilhou esses sonhos com o irmão e com o pai dele, ele fez a coisa certa ao compartilhar? Se você acha que ele fez a coisa certa, levanta a mão. Parabéns para a Letícia, que foi a única que levantou a mão, porque José fez a coisa certa. Porque se José não tivesse feito aquilo, provavelmente hoje nós não estaríamos falando sobre José. Porque não teria acontecido na vida de José tudo que aconteceu. Se ele tivesse sonhado e guardado aquilo, os irmãos dele iam passar a vida dele todinha arengando no nosso dicionário com ele, mas José ia permanecer na casa do pai dele. Os irmãos não iam fazer nada. Iam continuar com inveja, mas eles não iam fazer o que fizeram. Vender José. Então, o que José fez foi certo. Foi por um propósito. Os sonhos provêm de Deus, assim como a sua interpretação. O sonho que José teve foi um sonho profético.
e que seus pais e os seus irmãos o interpretaram certo, mesmo que não soubessem. Ao relatar os seus sonhos aos seus irmãos, eles ficaram com mais ódio de José, mas tudo fazia parte do grande mover de Deus na vida dele. Já pensou se José nunca tivesse compartilhado o sonho com seus irmãos por medo? Certamente hoje não estaremos falando acerca dele, visto que aquilo que Deus tinha para ele não teria se cumprido. Ou seja, foi propósito de Deus que José abrisse a boca e fosse falar não só um, mas 2 sonhos para o seu pai e para os seus irmãos. E os irmãos de José, mesmo que não soubessem, eles interpretaram o sonho da maneira correta. Ou seja, ali já tinha um mover de Deus. Porque o sonho provém de Deus, mas a interpretação também é dele. Os irmãos de José imediatamente falaram: quer dizer que você vai ser rei sobre nós? Quer dizer que a gente vai se prostrar diante de ti? O pai de José falou a mesma coisa. Eles não sabiam, mas eles estavam certos. E aquilo era uma profecia sobre a vida de José. Muitas vezes deixamos que o medo, a conformidade e o conforto nos roubem aqueles sonhos que Deus colocou no nosso coração. Mas essa noite Ele diz que faz você voltar a sonhar. Ou melhor, Ele faz você sonhar. Não só voltar a sonhar, mas como continuar sonhando, porque eu sei que a nossa juventude é uma juventude corajosa. É uma juventude que quando recebe uma palavra, ela se agarra a ela até que se cumpra. E essa noite Deus ele está aqui para ele vai restituir sonhos na sua vida. Tem um evento que acontece aqui na igreja que chama Encontro com Deus. E eu dou uma das palavras do encontro. E nessa palavra fala que não sonhar é um comportamento limitador. O que é um comportamento limitador? É um comportamento derivado de algum trauma. Então, uma pessoa que ela não sonha, ou ela foi frustrada, ou falaram alguma coisa dela, ou repreenderam ela. Alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa para que ela desistisse de sonhar. Porque sonhar é de Deus. Então, se você está aqui essa noite e você não sonha, você não tem aspiração, não tem problema. Nós não estamos aqui para te julgar. Estamos aqui para te ajudar a voltar a sonhar. Eu diria que os sonhos nos movem. Porque sonhos são de Deus. Sonhos são profecias. Óbvio, aqueles sonhos bons, né? E eu tenho certeza que Deus vai te entregar hoje à noite um sonho. Amém? Mais adiante na história de José, ele é vendido como escravo, torna-se mordomo na casa de Faraó, e Faraó reconhece que o Senhor era com José, então coloca todos os seus bens sob sua administração. Tem essa passagem na Bíblia, eu estou resumindo porque a gente não tem tanto tempo, mas tem um versículo que fala que José se apresenta diante de Faraó e Faraó vê que tudo que José tem nas mãos dá certo, prospera. Então Faraó, que não é besta nem nada, falou: vou colocar ele como mordomo na minha casa e eu vou entregar tudo que eu tenho nas mãos de José. Porque uma pessoa que tem Jesus, quando chega em um canto, é diferente. Deus nos entrega coisas diferentes. E aí as pessoas já veem: nossa, tem algo diferente nessa pessoa. Eu vou confiar nela, eu vou entregar isso nas mãos dela. E foi isso que Faraó fez com José. Ele colocou José como mordomo da sua casa e sobre a administração de seus bens. Isso para José poderia já ser o cumprimento do sonho de Deus para a vida dele. Afinal de contas, ele já não era mais escravo, agora mordomo. E já se via em uma posição superior aos seus irmãos. Mas os sonhos de Deus na vida de José ainda não estavam completos. Ou seja, os irmãos de José ficaram muito irados, venderam José como escravo. Aí a Faraó viu José, tornou ele mordomo. E aí, para José, aquilo ali já era uma realidade totalmente diferente. Porque olha de onde José saiu, olha onde José foi colocado. José saiu de onde e foi para um palácio. Então, José podia já pensar com ele assim: nossa, o sonho de Deus para a minha vida já se cumpriu. Ele podia ter pegado aquele sonho e ter pensado: já se cumpriu na minha vida, porque meus irmãos estão lá, eles não se prostraram diante de mim. Mas vai ver, já aconteceu. Eu já estou num palácio, eu já sou mordomo, a minha vida já é melhor que a dos meus irmãos. Então vai ver que era isso que Deus tinha falado para mim. Às vezes isso acontece com a gente. Deus nos entrega um sonho muito grande, mas a gente se conforma com o bom. Mas qual é o inimigo do bom? O ótimo. Então muitas vezes a gente pensa que um sonho de Deus já se cumpriu na nossa vida
com um pouquinho que Deus já moveu. E a gente se conforma e fica naquilo mesmo. Porque para um sonho se realizar na sua vida, você tem que romper. E você tem que seguir o que Deus fala. E nem sempre é fácil. Para José não foi fácil. Eu tenho certeza que Deus vai chegar antes para José e falar assim: olha, José, eu vou te fazer governador do Egito, mas você vai ser escravo, aí a mulher de Faraó vai mentir, vai dizer que você queria ela para Faraó. Faraó vai acreditar nela, aí você vai ficar na prisão um tempão, mas aí depois você vai interpretar um sonho de Faraó e você vai ser governador. Você topa? Tenho certeza que José e eu e você, a gente não ia querer isso. Eu tenho certeza. Mas José não sabia, então ele foi. Então ele já estava lá na casa de Faraó, eu já dei até spoiler do resto da palavra. Ele estava lá na casa de Faraó, era governador, e ele podia pensar que aquilo estava bom. Mas não era ainda o que Deus queria completamente para José. Não era pleno ainda. José, então, é levado à prisão injustamente, por algo que não fez. E na prisão, tempos depois, ele começa a interpretar sonhos. Até que Faraó o tira da prisão e ele interpreta um sonho de Faraó. É aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de seca, de escassez. E José, de fato, aconteceu tudo aquilo que José interpretou no sonho de Faraó. Um sonho colocou José no deserto e um sonho tirou José do deserto. Ou seja, José sonhou, contou para os irmãos e ele passou por um tempo muito difícil. Um tempo em que ele estava sendo moldado por Deus, porque não é fácil tudo que José passou. E depois Faraó sonhou de novo e um sonho tirou José da prisão. Um sonho colocou José no Egito e um sonho colocou José no deserto e um sonho tirou José do deserto, colocou ele na fartura. E tudo aquilo fazia parte do mover de Deus na vida de José. Assim como as situações que acontecem na nossa vida fazem parte do mover de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está passando por algo muito difícil, por uma tribulação, por uma guerra, por uma tempestade, e a gente pensa, Deus não é comigo, Deus é com você. É nesse momento em que Deus está te moldando para que você receba a sua bênção. Sabe, eu já falei aqui outras vezes, mas nenhum pai pega o filho e dá uma chave, um filho de 3 anos, e dá a chave na mão dele de um carro e fala, filho, dirige aí. Nenhum pai faz isso. Deus é da mesma forma. Deus, ele só dá a bênção para a gente quando a gente está pronto para receber. Porque se ele der na hora errada, nós podemos receber a bênção de forma errada e aquela bênção se tornar uma maldição. Vocês sabiam que bênção pode se tornar uma maldição? Como assim, Alicia? A bênção vem de Deus, mas nós podemos tornar ela uma maldição. Quer um exemplo disso? Por exemplo, uma pessoa que ora a Deus todos os dias para passar numa universidade. Eu vou usar esse tema porque a juventude tem sido muito atacada. Nesse meio, na universidade, eu digo isso porque eu estou inserida ali e é diferente o ambiente. Uma pessoa ora muito, jejua, estuda para passar na universidade. Deus, eu quero muito passar na universidade. Por favor, Senhor. E aí você passa na universidade. E na universidade você começa a conhecer pessoas, e você começa a se influenciar. Você começa a pensar que as coisas não são bem assim, que não tem problema fazer uma coisinha aqui, outra acolá. Ou seja, aquela bênção que Deus derramou sobre sua vida se tornou uma maldição, porque acaba te levando para longe dele. Por escolhas que nós fazemos. Então, é nossa escolha velar pela nossa bênção. É nossa escolha nos agarrarmos a ela e fazermos dela algo que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus tem para nós. Amém, Juventude Brave? Tudo aquilo aconteceu porque tudo aquilo que José interpretou de fato aconteceu e no futuro ele veio a se tornar governador do Egito. A partir desse momento, a consolidação do sonho que Deus tinha entregado a José começou a se cumprir. Há um processo entre a entrega do sonho e a realização dele. E é nesse período que devemos nos consolidar em Deus e consolidar a nossa fé. E não deixar que o que Deus nos entregou seja roubado por um sentimento que não provém dele. Então, Letícia, ela recebeu uma bênção de Deus, que ela iria casar, ela recebeu uma palavra, ela vai casar. Aí vem aquele sentimento, eu não vou casar, que eu não tenho dinheiro. Ou Letícia recebeu aquele sonho
que iria ser mãe, ela sonha por aquilo, e vem alguém e fala, Letícia, você não vai. Ou seja, são setas na nossa direção para frustrar a nossa vida com Deus. Então, se Deus te entregou um sonho, por mais impossível que possa parecer, nada é impossível para Deus. Então, se Deus te entregou algo, se agarre a essa promessa. Vão chegar pessoas para te frustrar, vão chegar pessoas para falar que você não consegue, ou que não é para a sua vida, mas é sim, porque se Deus entregou e Ele lhe conhece, Ele tem o melhor para você e Ele vai fazer com que aconteça. Assim como foi na vida de José. José não imaginava tudo que ele iria virar, José não imaginava que aquele sonho que ele teve de fato iria se cumprir, foi uma profecia sobre a vida de José. Mas ele não saiu da rota. Sabe, José podia ter saído da rota com a mulher de Faraó. Ele podia ter ficado lá, ele podia ter namorado com ela. Faraó poderia ou não descobrir, mas isso aí já seria outra história. Mas José não fez isso. José literalmente saiu correndo, porque ele sabia que aquilo ali comprometia Deus na vida dele. Então, tudo aquilo que compromete Deus na sua vida, tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus na sua vida, corra igual José correu. Porque se você ficar, a sua bênção vai ficar ali também, e não vai ter mais. E é bem sério isso que eu estou falando, mas é muito verdade. Eu já vi tanta gente perdendo a bênção por coisas poucas. Mas é muita gente mesmo, tipo, muita gente mesmo. E algumas eu até fiquei triste, porque eram muito próximas. Eu fiquei, meu Deus, fulana está abrindo mão de uma bênção tão grande na vida dela por algo passageiro, por algo que não vai dar em nada e que no final das contas ela vai ficar sozinha. E isso é triste para a gente que é cristão, porque a gente não quer viver a bênção sozinha, a gente quer viver com os nossos irmãos, né? A gente quer que todo mundo seja abençoado. Eu não sei vocês, mas eu quero que todo mundo aqui seja abençoado. Eu quero que todo mundo seja próspero, eu quero que todo mundo conquiste seus sonhos, eu quero ver todo mundo em família. Esse é o meu sonho. E quando eu vejo pessoas abrindo mão de um sonho por coisas que não valem a pena, me deixa triste. Nós não podemos fazer isso. A gente tem que saber fazer as escolhas certas. E como a gente faz as escolhas certas? Estando com Cristo. Porque Ele vai nos guiando e nos mostrando exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Amém? E existe esse processo. Deus, Ele nos entrega um sonho e até a realização dele existe um processo. Assim como foi com José. Deus entregou para José lá na casa do pai dele um sonho. E teve todo um processo até que José se tornasse governador do Egito e que seus irmãos viessem e se prostrassem diante dele. Comigo e com todo mundo aqui que Deus entrega o sonho, tem um tempo do processo. Olha, e eu passei por um processo longo, viu? Longo de verdade. Teve uma hora que eu olhei e fiz, meu Deus do céu, não vai acabar não? Tava só aquele meme, acaba pelo amor de Deus. Eu estava desse jeito. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. E eu ficava, meu Deus do céu, que horas que isso vai acontecer na minha vida? E eu recebia palavras, vai mudar, tudo vai mudar. E de fato mudou. Agora o meu processo já é outro, para outro sonho. Então, tem esse tempo que a gente tem que ter sabedoria. Vai ter um tempo difícil, sim. Mas é para que a bênção venha, para que o seu sonho venha se estabelecer. Amém? Então, por exemplo, um dos sonhos um sonho difícil que para mim foi bem difícil, foi essa fase de entrar na universidade. Porque um ano antes, quando eu estava no meu pré, que é o 3º ano, primeiro que no início do ano eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida, eu já tinha trocado de profissão umas 50 vezes, eu queria fazer direito, mas eu também queria fazer nutrição, aí eu queria fazer farmácia, depois ia para físio, e eu estava mais perdida do que não sei o quê. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Qual o sonho que o Senhor tem para mim? Porque eu não tenho sonho nenhum, não. Estou sem sonhar aqui. E eu comecei a orar. E aí começou o pré-ENEM. Que você estuda e você pensa que nunca vai ter fim. E eu estudava. E eu era de escola pública, então era bem na época da pandemia, então as aulas estavam online. Então, já que estavam online e às vezes não tinha aula, o que eu fiz? Eu me matriculei num cursinho que era no horário da minha aula. E até o meio do ano isso super funcionou, porque eu fazia cursinho de manhã, fazia cursinho de tarde, e de noite eu repassava as coisas em casa. Só que aí no meio do ano as aulas presenciais voltaram.
E aí, um dia eu ia para a escola e um dia eu ia para o cursinho. Então, eu pegava muita falta na escola, mas eu estava no cursinho. E ficou essa correria, eu já estava cansada. E quando o Enem estava chegando, eu já estava assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu só quero não fazer nada mais. Eu não quero mais. E aí, Deus me entregou o meu curso, né, que hoje eu curso odontologia. E eu não entendia nada. Eu falei, Deus, enfim, eu fiz, né? Deus me falou, Deus me colocou ali. E eu ficava, Deus, eu não quero mais fazer nada, porque eu estou cansada psicologicamente de tanto estudar e fisicamente também. Deus fez, permaneça, permaneça. E de fato eu permaneci, Deus me colocou dentro da universidade. Deus realizou o meu sonho, que era estar ali dentro. E Deus, Ele vai realizar o seu sonho. Foi difícil o processo? Muito difícil. Eu pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes a pastora Bianca teve que me escutar falando, pastora, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero fazer nada, eu quero tirar um ano sabático, que eu não vou fazer nada da minha vida. A pastora Bianca disse, continue, continue. Eu fiz, eu vou continuar. Aí eu continuei. E deu certo no final. Ou seja, tem o processo. Como você vai viver o seu processo? Você vai viver dando glória a Deus? Você vai viver murmurando? Como que vai ser? Mas lembre-se que para a sua bênção você tem que passar por aquilo. Nada vem de mão beijada. Eu costumo falar isso para os meus irmãos. Fala assim, olhe, nada é de graça nessa vida. Pode ter certeza. Tudo aquilo que parece fácil depois se torna difícil. Então não pegue um atalho. Vá pelo caminho mais difícil. Vá pelo caminho estreito. E é isso que eu digo para vocês hoje. Deus te entregou um sonho. Está parecendo impossível. Está parecendo que não vai acontecer. Mas Ele fez você sonhar. Então vai acontecer sim. Permaneça no seu caminho. Permaneça no caminho. Entendeu? Duplo sentido. Mais à frente, José, já governador, se cumpre aquilo que Deus prometeu e seus irmãos se curvam diante dele, mesmo sem saberem. Porque, em primeira instância, os irmãos José armou uma coisa lá para os irmãos dele serem presos. E eles se curvaram diante de José e pediram até pelo amor de Deus. Aí depois ele se revela, sou eu José. E os irmãos ficam, ai meu Deus. Estou dando uma bem resumida. E aí ele fala, vá buscar lá o seu pai, o seu irmão. Aí eles voltam e se curvam diante de José e se cumpre aquilo que Deus prometeu para José. Deus fez José sonhar, Deus realizou. Tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele vai realizar se você permanecer na rota da realização. Muitas vezes deixamos que situações nos desanimem, que palavras contrárias nos paralisem e que a falta de fé nos roube os nossos sonhos. Mas Ele faz você sonhar. Não sonhar é um comportamento limitador. Viver uma vida mais ou menos não é o que Deus tem para você. Ele tem o melhor. Sabe aquele seu sonho que você acha impossível? Aquele sonho que você contou para alguém e ouviu que era impossível? Sim. Pode parecer impossível para nós, que somos falhos, pecadores e temos uma visão limitada. Mas para o nosso Senhor, nada é impossível. Ele é especialista em fazer o impossível. Ele é especialista em realizar sonhos. Se você sonha com o seu casamento, com uma faculdade, com a sua família, entregue a Deus. Se você tem qualquer sonho que foi paralisado, volte a sonhar agora, porque Ele faz você sonhar. Amém? Então, se você teve qualquer sonho essa noite, que você chegou aqui frustrado, que você chegou, não vai acontecer. Eu digo essa noite que volte a sonhar. Volte a estar na presença de Deus. Volte a entregar a Ele aquilo que parece impossível. Porque Ele vai fazer um mover extraordinário na sua vida. É o seu casamento que você quer, porque eu sei que aqui tem muitas noivas. E eu sei como fica o coração. É o seu casamento que Deus vai te entregar. É a sua família que você quer, que quer ganhar sua família para Jesus. Sua família vai se converter através de você. É a sua faculdade, a sua aprovação que você busca. Estude, que Deus vai te colocar ali dentro. Deus vai abrir portas. Deus é especialista em escancarar portas. Deus é especialista naquelas portas que você pode olhar e ver uma porta gigante e falar, essa porta nunca vai abrir, eu nunca vou ter força para abrir. De fato, você não vai, mas o seu Deus vai. Ele chega, Ele abre aquela porta, Ele te coloca naquela rota, tudo para que o sonho dele se cumpra na sua vida. Deus não coloca um sonho no seu coração que Ele não possa realizar.
Você pode pensar que é impossível, mas não é. Deus é o Deus do impossível e foi por isso que Ele botou esse sonho no seu coração. Porque algo possível é algo que a gente pode fazer. Tem várias coisas que nós sonhamos e que nós mesmos podemos realizar. Por exemplo, nós queremos viajar por algum canto, a gente junta dinheiro para viajar para aquele canto. Nós queremos fazer alguma coisa, nós nos organizamos para fazer, mas tem coisas que são impossíveis e é ali que Deus age. Porque não mais com a nossa força do nosso braço, não mais com os nossos achismos, mas sim com aquilo que Deus vem dando para nós, a força dEle, Ele fazendo, Ele guiando. Porque a partir do momento em que nós tapamos a nossa visão e deixamos Deus conduzir, ali sim nós começamos a entrar na rota da realização. O que é essa rota da realização, Alicia? É exatamente a rota entre o processo e a realização do seu sonho. Deus faz você sonhar, não deixe de sonhar, não deixe que aqueles sentimentos, não deixe que a depressão, que a ansiedade, que sentimentos contrários venham roubar aquilo que Deus te prometeu. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Sabe, eu vejo tantos jovens desanimados. Gente, a gente está na flor da idade, a gente está na hora de sonhar mesmo, de realizar mesmo. Deus está pronto para fazer algo nas nossas vidas, mas a gente precisa querer, a gente precisa romper. Se a gente se entrega à ansiedade, se a gente se entrega à depressão, se a gente se entrega a pensamentos contrários, ou se a gente se entrega àquelas palavras que lançam sobre as nossas vidas, deixa eu te contar, você vai permanecer no mesmo lugar. Tanta gente, eu já falei isso em outra palavra que eu dei aqui, tanta gente da minha idade que eu vejo, que está no mesmo canto. Tem gente que eu conheço desde os meus 15 anos, que eu olho, está no mesmo lugar. Por quê? Porque decidiu paralisar por algum motivo. Decidiu se agarrar a uma palavra contrária que recebeu, de que não era suficiente, que era inútil, que era burro. Decidiu se agarrar à ansiedade, à depressão e não querer romper e realmente se entregar àquilo. Tem gente que permaneceu no mesmo lugar por essas artimanhas de Satanás para nos roubar dos sonhos de Deus para a gente. Então, eu vejo e eu fico, meu Deus, Deus tem tanto para essa pessoa, Deus. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na vida de fulano e cicrano, mas fulano e cicrano tem que romper e entrar na rota da realização. E muitos deles já receberam esses sonhos. Mas simplesmente desistiram. E começaram a viver aquela velha música, deixa a vida me levar. E vai indo. Aí você pergunta para a pessoa, qual o seu sonho? Eu não tenho sonho. Mas tá tudo, não, deixa as coisas fluírem, é a minha vibe. Que vibe errada. Pensa uma vibe errada? Não vá por essa não. Vai para a vibe de Jesus. Não é não? Não sei se vocês já ouviram isso, mas muitas vezes eu cheguei num canto, ai, sua vibe é muito legal. Aí eu, quer conhecer a vibe também? É lá na Igreja do Caminho, o Espírito Santo. Então, influencie as pessoas a começar a sonhar. Leve as pessoas ao seu redor a sonhar. Isso acontece muito comigo, muito comigo. É muito engraçado, porque eu lembro que na época do casamento, eu estava conversando com a minha melhor amiga, sabe? Ela não está aqui, mas ela vai voltar em nome de Jesus. E eu estava conversando com ela e eu fiz, nossa, é muito legal. Ela, eu também quero casar. Aí eu fiz, você já quer casar? Ela, eu também quero casar. Aí eu cheguei pro namorado dela e falei assim, olha, fulana quer casar, viu? Aí ele, não, mas deixa vir aí o concurso, a faculdade acabar. Eu falei, deixa de ser mole, vá casar. E ela foi influenciada, não era algo que ela esperava, mas agora ela já quer casar. E eu estou em oração, porque Deus vai mover na vida daquele abençoado. Amém, irmãos? Ou seja, você influencia e você nem vê. Muitas minhas da minha faculdade também já perguntaram sobre isso. Tipo, você casou tão novinho, eu também quero casar. Eu falei, então casa, que é muito bom casar. Deus abençoe o casamento, Deus abençoe a família. É bom demais, não é não? Não é verdade, Cezinha? Esse César. Então Deus, Ele traz a você a sonhar, mas o seu sonho também influencia pessoas ao seu redor a sonhar. Porque é o Espírito Santo. E não tem como você viver um mover do Espírito Santo e você não influenciar as pessoas ao seu redor. As pessoas vão ver a sua vida mudando, as pessoas vão ver você realizando sonhos e as pessoas vão querer o Espírito Santo também. Amém? E aí agora eu queria que todo mundo pegasse os seus celulares, porque eu sei que ninguém aqui não tem celular. Se você não tiver celular, Deus vai promover o celular na sua vida. Amém? Receba, irmãs. Mas eu queria que vocês pegassem o celular de vocês para que a gente pudesse fazer uma coisa aqui agora.
Vocês vão lá no Notas de vocês, vocês vão abrir o Notas e eu vou querer que vocês escrevam 3 sonhos que é impossível. Assim, que você acha que é impossível. Tipo, não vai acontecer na minha vida, não tem possível, eu não vejo nem saída para isso, não vai rolar. A banda pode vir. 3 sonhos que são, assim, verdadeiramente impossíveis. Você pensa assim, não vai acontecer nunca na minha vida. Seja viajar para algum local, seja a sua família aceitar Jesus, seja um colega se converter, seja uma faculdade que você acha que é impossível você fazer, seja um ministério que você acha que é impossível de você entrar, alguma coisa do tipo. Todo mundo aqui tem sonhos que aparentemente podem ser impossíveis. Todo mundo anotando. Já anotaram? Eu estou vendo que algumas pessoas estão anotando ainda, então vamos esperar, porque eu tenho certeza que se deixar para fazer depois, não vai fazer. Irmã, anota num papel. Pronto. Não deixa de anotar não, gente. Anota nem que seja na mão. Você vai lembrar desses 3 sonhos. 3 sonhos que você acha que é impossível. Quem for terminando pode ficar em pé. Eu vi que tem muita gente que sonha, né? Porque quando a gente tem um sonho impossível, é o primeiro que vem na nossa mente. E aí fica a resposta. Esses 3 sonhos impossíveis que vocês colocaram, é impossível para quem? Só para você, porque para Deus é possível. E Deus vai realizar. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês, porque no início do ano, no culto da virada, o apóstolo falou para a gente fazer um círculo e colocarmos sonhos impossíveis que a gente queria que se realizasse esse ano. Quem aqui da casa sabe. E eu e minha casa, nós estamos no círculo. E deixa eu te falar, de 11 pedidos que eu fiz, eu não sei quantos Gabriel fez, mas eu fiz 11. E desses 11 pedidos, 7 já se cumpriram. E deixa eu te falar, eram sonhos impossíveis, impossíveis de verdade. Que se você chegasse no começo do ano e falasse para mim, Alicia, vai acontecer, eu ia falar, glória a Deus, eu recebo essa profecia, porque só Deus abrindo a porta, porque é impossível. E 7 já aconteceram. Faltam ainda aí alguns, eu sou de humanas, então não me peçam o cálculo. 4, valeu, Ramon, viu, Ramon? Exatas. Então, gente, Deus ele vai fazer, assim como Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua. Então, esses 3 sonhos que você anotou, você vai se comprometer de orar por você mesmo. Você vai chegar todo dia e vai colocar esses 3 sonhos, vai pedir a Deus, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, então move o impossível na minha vida e abre essa porta. E Deus vai abrir uma porta muito maior do que a que você pediu aí. Eu tenho certeza que Deus vai mover algo mais extraordinário do que aquilo que você pensou. Porque a nossa mente ela é limitada, mas o poder de Deus é ilimitado. Então Ele vai mover. Amém? E eu tenho certeza que nós veremos, ouviremos testemunhos maravilhosos nessa casa. Mas todo dia ore por esses sonhos, que Deus vai mover o extraordinário. Amém?